Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo que produzimos e postamos aqui no canal para lhes trazer alguma informação a respeito dos processos, dos procedimentos de legalização aqui em Portugal. Hoje nós estaremos falando novamente sobre uma questão, já temos vários vídeos aí no canal e vários outros colegas e várias pessoas que têm os canais aqui no YouTube, falam deste assunto mas hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. Nós vamos falar novamente do representante fiscal. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, não é? Eu queria lembrar aos amigos para que se inscrevam no canal, aqueles que ainda não o são, não é? Porque aqueles que já são a gente agradece. Que deem o like aos nossos vídeos e que, muito importante, a você que está inscrito, mas de repente ainda não marcou o sininho aí na página e com isso você acaba perdendo um vídeo ou outro. Ou mesmo aqueles que estão entrando, estão vendo este vídeo pela primeira vez, façam isso, marquem o sininho. O que vai acontecer? Quando vocês estão na página do YouTube, inscreveram-se, marcando o sininho, automaticamente vocês receberão todos os demais vídeos produzidos aqui pelo canal, automaticamente. Dito isto, vamos rodar a nossa vinheta e em seguida retornamos então com o tema de hoje. Olá, meus queridos amigos do canal Portugal Legal. Muito bem. O que nós temos hoje para trazer até os senhores? Nós vamos falar novamente daquela situação que está ligada ao NIF, Número de Identificação Fiscal. NIF é o primeiro documento que você faz quando você chega a Portugal. Aliás, pode até fazê-lo quando ainda não está em Portugal. Por exemplo, você que está no Brasil já pode fazer o seu NIF. Ganha tempo, ainda mais nesta época. Nós estamos falando aqui em pleno mês de julho de 2020 e nesta época, uma coisa que antes era feita no ato, eu pegava os documentos do meu cliente, eu ia para a fila, pegava a minha senha e aguardava pelo atendimento e saía do gabinete, do balcão de atendimento da autoridade tributária aduaneira com o NIF atribuído. Hoje não é mais assim. Neste momento em que vivemos, nós temos que juntar a documentação, encaminhar a documentação através de um sistema informático, através do site, através da ferramenta que disponibilizaram para isso, e deveria ser atribuído o número e as finanças dizer, doutor, seu número já saiu, está aí, seu cliente, tudo bem, está aqui impresso o documento, bonitinho, certinho. Não acontece assim. Lamentavelmente, nós temos tido muitos problemas com esta nova ferramenta. O que acontece? Nada. Simplesmente não acontece nada. Você insere as informações e as finanças absolutamente não lhe responde. Nós temos casos aí, eu próprio já tenho casos aqui que fazem mais de um mês que estão inseridos no sistema e não há atribuição do número. Então nós estamos nos socorrendo do agendamento presencial para ir novamente até a agência e aí temos que procurar pelo território português qual é a loja das finanças que está com vagas abertas para uma determinada época, para um determinado período. Por quê? Antes você ia ali na loja da esquina e resolveu o assunto. Agora não é mais assim. Em razão da pandemia, em razão de todo este problema que foi gerado pelo Covid, as finanças pararam, o Estado parou, as indústrias pararam, parou tudo. E agora estamos retomando. Só que estamos retomando e temos um volume, eu vou considerar que tem um volume grande que deve ser resolvido, que entupiu o sistema. Tá. Vamos considerar que seja isso. Não vamos aqui criar outras dúvidas e levantar suposições. Então é isso. Pronto. Hoje, para tirar um NIF, você pode levar mais de 30 dias. E é fato e eu tenho como prová-lo. Muito bem. Então você que está aí no Brasil, quer vir para Portugal, precisa fazer NIF, não espere chegar. Faça já. Veja com o seu amigo, veja com o seu representante aqui em Portugal, veja quem pode lhe prestar esse serviço e dê entrada no seu processo. Porque daí, quando você chegar, você já está com esta parte resolvida.
E quando vai fazer o NIF, uma coisa que todo mundo fala, né, porque é uma exigência legal, o que é? O representante fiscal. Mas quem é o representante fiscal? É aquele cidadão que vai até as finanças consigo, ou é aquele que lhe representa, no caso? Você nem está aqui em Portugal, então você vai fazer o seu NIF já para antecipar o serviço. Então esta pessoa que lhe representa assina como representante fiscal. Tome cuidado. Estou falando de representante fiscal, não estou falando de gestor de bens e direitos, que é outra figura, que é outra coisa, é outra situação. Nós estamos falando exclusivamente de representante fiscal. Então, assina. A partir deste momento, você tem o seu número e tem um representante. Ótimo, estou tranquilo, estou sossegado, chego em Portugal, já está resolvido, vou tocar minha vida para frente. Não é bem assim. Você, quando chega em Portugal, você tem que prestar contas ao Estado português. E uma das coisas que você tem que fazer é trocar o seu representante. A partir do momento que você já tem uma residência em Portugal, você tem que fazer isto. Aí você vai dizer para mim assim, bom doutor, mas leva 2 anos para eu conseguir tirar minha autorização de residência no CEF. Ah, mas você tem um contrato de locação aqui, que demonstra que você já mora em Portugal. Você vai ali abrir uma atividade, já demonstra que você está em Portugal. Você vai tirar o número da Segurança Social, já demonstra que você está em Portugal. E também tem o seu carimbinho no passaporte. Ah, mas eu vim pela Espanha, daí eu não tenho carimbo. Ok, mas você foi abrir uma atividade. Você está recebendo, você está trabalhando, você está produzindo em Portugal. Quando você vai fazer uma compra, vai contratar um telefone, você dá um endereço de Portugal. Então veja, por que é importante mudar isso? Porque a questão tributária que está por trás disto pode lhe ser vantajosa ou não. Se você é residente em Portugal, você tem um tipo de tributação. Se você não é residente em Portugal e recebe aqui proventos que venham do exterior, você tem outro tipo de tributação. Então esta é uma das situações importantes que você deve resolver tão logo tenha a sua chegada em Portugal e tenha o seu documento português ou tenha um contrato de renda, qualquer coisa, procure as finanças para resolvê-lo. Tá? Não é porque o representante fiscal precisa se desvencilhar deste compromisso que ele assumiu consigo lá na frente. Não é bem por isto. Isto também é importante. E é esse o ponto que nós queremos abordar hoje. Qual é a responsabilidade do representante? O representante responde, né, por toda a parte relacionada à comunicação entre o contribuinte e o Estado português. Então, se o Estado, se as finanças mandam uma carta pro cidadão que fez o NIF, quem vai receber esta carta? O representante fiscal. Se houver uma notificação, é o representante fiscal que a recebe. Se ele está aqui e o representante fiscal ainda está no processo, é ele o responsável por emitir, inclusive, as declarações e de receber notificações, enfim, toda a parte que está envolvida no trâmite de informação, inclusive do IRS, as declarações, o modelo 3, tem que ser entregue. Lógico, eu, representante fiscal, não vou fazer declaração de imposto de renda do meu cliente. Correto? Do meu representado. Sim, eu não faço. Mas o que eu faço? Eu pego, então, quando eu recebo esta correspondência, por obrigação legal, eu tenho de informar a pessoa no último endereço que eu tenho conhecido. Portanto, você chegando aqui, seu endereço está lá no Brasil. Ok, é para lá que eu vou mandar a sua correspondência. É para lá que eu tenho que lhe notificar, porque a minha obrigação como representante é notificá-lo. Então eu vou me desincumbir de qualquer problema futuro quando eu faço isto. Caso contrário, eu vou estar sendo conivente, eu vou estar sendo omisso perante o Estado na minha obrigação de representante fiscal e posso ser punido porque eu não fiz isto. Porque eu não encaminhei as documentações, eu não encaminhei todos os informativos, eu não dei ciência disso para o meu representado e, por omissão, não fiz nada, não fiz declaração, não defendi de eventual multas, de eventual coisa, não fiz nada, eu cruzei os braços. O cidadão está aí, deixa ele for. Ele está vivendo aqui, está bem, está aí, tirou o NIF,
tirou recibo verde, tirou segurança social, está esperando o CEF dar a residência. Não confunda residência fiscal com residência de CEF. CEF é uma coisa, CEF autoriza você a residir em Portugal. Esta é a autorização de residência do CEF. NIF é outra coisa. Ali, a sua residência fiscal, o seu domicílio fiscal pode ser do exterior. Você não precisa ter residência em Portugal para ter NIF. Mas se você reside em Portugal e tem o NIF, você passa a assumir responsabilidades e você tem de comunicar à autoridade tributária e aduaneira que você agora passa a residir aqui. Caso contrário, você vai naquela, pensando que não tem nada. E depois chegam as correspondências atrasadas, depois chegam as coimas, chegam as multas, e aí você precisa responder. Então, aonde vai a responsabilidade do representante? Ela vai a ter esta comunicação com seu representado e, se não o fizer, vai ser responsabilizado pelo Estado português. Isso está na lei, né? A lei portuguesa tem esta figura. Inclusive o cidadão português, né? Aquele que é nascido aqui, ou aquele que lá na frente adquiriu nacionalidade, estrangeiro, veio e adquiriu nacionalidade. Mas vamos falar do português, o português nato. Se ele se ausentar de Portugal por mais de 6 meses, ele foi morar no Brasil. Ótimo. Ele precisa apresentar um representante fiscal. Se ele ficar fora de Portugal por mais de 180 dias, ele precisa ter um representante fiscal. Por quê? Porque o Estado português tem que se comunicar com alguém aqui dentro. O Estado português não vai mandar uma notificação para o Brasil. Ele precisa de alguém dentro do território. Isto só é dispensado no caso deste cidadão português mudar para a Espanha, mudar para a Alemanha, mudar para a França, mudar para a Itália. Por quê? Porque existe um acordo entre estes países que compõem o bloco europeu, a Comunidade Europeia, o Espaço Schengen. Estes países têm um acordo, né, que controla estas situações, que resolve estas situações. Então, se eu saio de Portugal, vou morar na Espanha, ok, não preciso de representante. Mas se eu saio do espaço europeu, eu preciso também nomear o meu representante. Então, vai assinar de representante? Joia, beleza, é um favor que você está fazendo para o seu colega. Não esqueça que você tem compromissos como Estado português a partir daquele momento. E que o seu colega, muitas vezes, desaparece. Ele evapora do mapa. E aí, como você fica? Você fica com a representação no seu colo. E agora o que eu faço com isso? Isso pode lhe trazer problemas. Cuidado. Tá? E esses problemas, para serem resolvidos, têm custo. Isso custa para resolver. Você pode ter coimas para pagar. Você tem que, de repente, se defender, inclusive judicialmente. Ou administrativamente, mas você tem que contratar alguém para fazer a sua defesa. Custa mais caro fazer a defesa do que você cobrou para fazer o NIF, gente. Então, cuidado quando vocês vão fazer isto. Tá? Para não se enrascar, para não se complicar lá na frente. Esse era o recado de hoje. Como nós dissemos lá no início, é um assunto que nós já vemos tratando e muitos canais já trataram disso, muitos colegas já falaram a respeito desse assunto, mas toda hora ele surge. Toda hora ele volta à tona. Toda hora tem alguém que... né? Para que eu preciso do representante fiscal? Não precisa de representante, tem gente até que, né, não sei, nunca me aconteceu, mas já tive vários relatos. Ah, mas eu vou a tal loja das finanças e lá não precisa de representante fiscal. Não precisa porque o funcionário do Estado está fazendo coisa errada. Porque a lei é clara. Se você vai abrir um NIF e você não tem residência em Portugal, você precisa de um representante. Se você já tem residência em Portugal, você está isento disto. Aí você responde pelo seu NIF. Por hoje era isto. Desejamos a todos muito boa sorte, sucesso e até a próxima.